Eu pensava que civilização significava poder e controle, até que uma guerreira Apache me ensinou que a verdadeira força está na humildade de aceitar o que não compreendemos. Minha filha estava morrendo e eu quase a perdi por causa do meu orgulho. Meu nome é Cornelius Woomore e durante 27 anos governei este território árido na fronteira oeste com mão de ferro. Construí minha reputação sobre a promessa de trazer progresso e ordem para estas terras selvagens. Hospitais modernos, escolas, estradas pavimentadas, tudo financiado pelo governo federal em troca de minha lealdade política. Eu era o homem que transformou um deserto em uma comunidade próspera. Pelo menos era isso que eu acreditava até o dia 23 de setembro de 2023, quando minha filha Serafina começou a definhar diante dos meus olhos. A menina de 14 anos que costumava correr pelos campos como uma gazela selvagem, de repente não conseguia mais levantar da cama. Seus olhos, antes brilhantes como estrelas, tornaram-se opacos e distantes. O diagnóstico dos médicos de Denver foi devastador. Uma doença autoimune rara que atacava simultaneamente seu sistema nervoso e circulatório. Os especialistas mais renomados do país examinaram minha filha durante semanas, realizaram dezenas de exames, prescreveram medicamentos experimentais que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Nada funcionava. Dr. Harrison, o neurologista-chefe, me disse com sua voz fria e clínica que Serafina tinha no máximo 3 meses de vida. Suas palavras ecoaram em minha mente como um sino fúnebre. Eu que controlava orçamentos de milhões de dólares, que decidia o destino de milhares de pessoas, não podia fazer absolutamente nada para salvar a única pessoa que realmente importava. Serafina era tudo o que me restava de minha esposa Helena, que perdeu a vida em um acidente de carro 5 anos antes. A menina herdou os olhos verdes penetrantes da mãe e seu espírito independente. Ela questionava tudo, especialmente minhas políticas rígidas em relação aos povos nativos da região. Costumava dizer que eu era injusto com os apaches que viviam nas reservas próximas, que eles tinham direito às suas terras ancestrais. Eu sempre respondia que política era coisa de adulto, que ela não entendia as complexidades de governar um território em desenvolvimento. Agora, observando-a definhar lentamente, suas palavras voltavam para me assombrar. Serafina sempre teve uma conexão especial com a natureza. Passava horas observando pássaros, coletando pedras e plantas. Ela via beleza, onde eu via apenas recursos a serem explorados. A mansion onde morávamos no centro da cidade refletia meu status. 3 andares de mármore importado, jardins perfeitamente manicurados, uma biblioteca com primeiras edições de clássicos da literatura ocidental. Tudo planejado para impressionar visitantes políticos e empresários. Mas agora, essas paredes luxuosas pareciam uma prisão dourada, onde minha filha estava sendo condenada à morte. Durante as noites longas e silenciosas, eu caminhava pelos corredores vazios, observando os retratos de família que documentavam nossa vida privilegiada. Férias em resorts exclusivos, jantares com senadores, cerimônias de premiação onde eu recebia honrarias por meu trabalho de desenvolvimento territorial. Todas essas conquistas pareciam vazias agora. Meus assessores políticos começaram a sussurrar sobre a necessidade de manter as aparências. A eleição estadual estava se aproximando, e minha imagem como o governador forte e eficiente estava em jogo. Eles sugeriam que eu deveria fazer menos aparições públicas com Serafina para não mostrar vulnerabilidade. A doença de minha filha estava se tornando um problema de relações públicas. Eu desprezava essa mentalidade, mas também compreendia a lógica política cruel. Minha carreira foi construída sobre a imagem de um líder que tinha respostas para tudo, que podia resolver qualquer problema com determinação e recursos.
Admitir que não conseguia salvar minha própria filha seria admitir fracasso em um nível fundamental. A comunidade médica havia esgotado todas as opções convencionais. Tratamentos experimentais em clínicas suíças, terapias genéticas em laboratórios japoneses, até mesmo curandeiros da nova era com suas cristais e óleos essenciais. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa, por mais absurda que parecesse, desde que viesse com credenciais científicas respeitáveis. Foi nesse estado de desespero que recebi a visita mais improvável de minha vida política. No dia 15 de outubro, minha secretária Margaret anunciou que uma mulher Apache solicitava uma audiência urgente. Ela disse que tinha informações importantes sobre a condição de minha filha. Minha primeira reação foi de irritação. Como uma indígena de uma reserva distante poderia saber sobre a doença de Serafina? Margaret explicou que a mulher havia viajado 3 dias a pé através do deserto para chegar até nossa cidade. Ela não falava inglês fluentemente, mas insistia que sua mensagem era vital. Normalmente, eu teria dispensado tal pedido sem hesitação. Minha agenda estava repleta de reuniões com investidores importantes e políticos influentes. Mas algo na urgência da situação me fez concordar em recebê-la. A mulher que entrou em meu escritório oficial no dia seguinte desafiou todas as minhas expectativas. Nayeli Yazzie tinha aproximadamente 40 anos, mas sua postura e presença pareciam atemporais. Ela usava roupas tradicionais Apache, com padrões geométricos intrincados, bordados em tons terrosos. Seu cabelo negro estava entrelaçado com penas e contas, e seus olhos escuros carregavam uma intensidade que me deixou desconfortável. Ela não se curvou ou mostrou qualquer deferência ao meu cargo. Em vez disso, ela me olhou diretamente nos olhos e disse, em inglês pausado mas claro, que sabia sobre a doença de minha filha. Ela disse que havia sonhado com uma menina de cabelos dourados que estava perdendo sua conexão com a terra e que os espíritos ancestrais a haviam enviado para ajudar. Minha primeira reação foi de ceticismo total. Aqui estava uma mulher que provavelmente nunca havia pisado em uma universidade, muito menos uma escola de medicina, afirmando que podia curar o que os melhores médicos do mundo não conseguiam. Eu expliquei com condescendência mal disfarçada que minha filha estava recebendo o tratamento dos especialistas mais qualificados disponíveis. Nayeli Yazzie me ouviu pacientemente, então replicou que a medicina de seu povo havia curado doenças semelhantes por centenas de gerações. Ela explicou que algumas enfermidades do corpo eram manifestações de desequilíbrios espirituais e que a cura verdadeira requeria tanto plantas sagradas quanto rituais de harmonização. Sua voz carregava uma convicção absoluta que me perturbou profundamente. Eu respondi que respeitava as tradições de seu povo, mas que não podia submeter minha filha a tratamentos não comprovados cientificamente. Nayeli então me surpreendeu ao dizer que não estava pedindo para substituir a medicina ocidental, mas para complementá-la. Ela disse que os 2 tipos de cura podiam trabalhar juntos, que na verdade eles se fortaleciam mutuamente. Ela me mostrou uma bolsa de couro contendo várias plantas e ervas que eu não reconhecia. Explicou que algumas eram para purificar o sangue, outras para fortalecer o espírito e outras ainda para reconectar a pessoa com as energias naturais da terra. Ela também mencionou rituais específicos que envolviam cânticos, danças e oferendas aos espíritos ancestrais. Minha mente racional rejeitava tudo isso como superstição primitiva. Mas havia algo na maneira como Nayeli falava, uma certeza profunda que transcendia argumentos lógicos. Ela não estava tentando me convencer ou impressionar. Ela simplesmente estava oferecendo ajuda, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Durante nossa conversa, ela mencionou detalhes específicos sobre os sintomas de Serafina que eram impossíveis de conhecer sem tê-la examinado pessoalmente. Ela descreveu como minha filha provavelmente sentia formigamento nas extremidades, como sua visão às vezes ficava turva e como ela tinha dificuldade para se concentrar. Todos esses detalhes eram precisos, mas eu não havia divulgado publicamente a extensão da condição de Serafina. Quando perguntei como ela sabia essas informações, Nayeli respondeu que os espíritos lhe haviam mostrado em sonhos. Ela disse que minha filha aparecia em suas visões como uma planta jovem cujas raízes estavam sendo cortadas da terra nutridora. A cura, segundo ela, envolvia restaurar essa conexão fundamental. Eu estava dividido entre o ceticismo científico e um desespero crescente. Os médicos haviam sido claros sobre o prognóstico sombrio de Serafina. Todos os tratamentos convencionais haviam falido. Mesmo assim, aceitar a ajuda de uma curandeira apache seria um escândalo político monumental. Minha base eleitoral era composta principalmente por fazendeiros e empresários conservadores que viam os povos nativos como obstáculos ao progresso. Nayeli percebeu minha hesitação e disse algo que me atingiu profundamente. Ela disse que às vezes a maior coragem não é lutar contra o desconhecido, mas sim abraçá-lo quando todas as outras opções foram esgotadas. Ela disse que o amor verdadeiro às vezes requer que abandonemos nosso orgulho e nossa necessidade de controle. Depois que ela saiu, passei horas caminhando pelos jardins de minha propriedade, tentando processar nossa conversa. A noite estava clara e as estrelas pareciam mais brilhantes do que eu me lembrava. Pela primeira vez em meses, senti uma pequeníssima centelha de esperança se acendendo em meu peito. Quando voltei para casa, encontrei Serafina acordada em sua cama, olhando pela janela para o céu noturno. Ela me disse que havia sentido algo diferente naquele dia, como se uma presença calorosa tivesse tocado sua alma. Sem mencionar minha conversa com Nayeli, perguntei como ela se sentia sobre medicina tradicional indígena. Serafina me surpreendeu com sua resposta. Ela disse que sempre sentiu que havia sabedoria nas tradições antigas, que talvez nossos ancestros entendessem coisas sobre cura que a ciência moderna havia esquecido. Ela me lembrou de como, quando era pequena, costumava coletar ervas com nossa empregada doméstica, Maria, que era descendente de nativos mexicanos. Maria sempre dizia que as plantas tinham espíritos curativos. Naquela noite, pela primeira vez, desde que o diagnóstico foi dado, consegui dormir algumas horas seguidas. Mas meus sonhos foram perturbados por visões de Serafina correndo através de campos infinitos, sempre fora de meu alcance. Eu acordei com a sensação de que havia uma mensagem oculta nessas imagens. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Margaret e pedi para ela localizar Nayeli e Assi. Queria marcar uma segunda reunião, desta vez com Serafina presente. Minha filha merecia ter voz na decisão sobre seu próprio tratamento. Margaret ficou claramente perturbada com minha solicitação. Ela me lembrou dos riscos políticos de ser visto associado com praticantes de medicina tradicional indígena. Ela mencionou que meus oponentes políticos poderiam usar isso contra mim, pintando-me como um líder desesperado que havia perdido o controle. Eu respondi que minha filha era mais importante que minha carreira política. Pela primeira vez em anos, essas palavras saíram de minha boca com convicção total. Margaret pareceu chocada, mas concordou em fazer os contatos necessários. Descobrimos que Nayeli estava hospedada em uma pequena pensão na periferia da cidade, um estabelecimento modesto frequentado principalmente por trabalhadores migrantes. O contraste entre esse local e os hotéis de luxo onde eu normalmente recebia dignidades não passou despercebido. Era como se dois mundos completamente diferentes estivessem colidindo. Arranjar a reunião provou ser mais complicado do que esperava.
Nayeli não possuía telefone celular e a proprietária da pensão falava apenas espanhol. Eventualmente, consegui transmitir minha mensagem através de um tradutor local. Nayeli concordou em vir à minha casa no dia seguinte, mas pediu para trazer 2 outros membros de sua comunidade. Quando os 3 apaches chegaram à minha propriedade, causaram um alvoroço entre minha equipe de segurança. Meus guardas não sabiam como lidar com visitantes que não se enquadravam nos protocolos habituais. Nayeli estava acompanhada por um ancião chamado Ayana, que ela apresentou como um curandeiro experiente, e por uma jovem mulher chamada Itzel, que servia como intérprete. Serafina ficou imediatamente fascinada por nossos visitantes. Apesar de sua fraqueza física, ela insistiu em se levantar da cama para conhecê-los pessoalmente. Quando Nayeli viu minha filha, algo extraordinário aconteceu. Ela se aproximou lentamente, estendeu as mãos e tocou gentilmente o rosto de Serafina. Minha filha fechou os olhos e sorriu pela primeira vez em semanas. Ayana, o ancião, examinou Serafina com métodos completamente diferentes dos médicos ocidentais. Ele observou a cor de sua pele, sentiu seu pulso em vários pontos e até mesmo cheirou seu cabelo. Ele e Nayeli conversaram em Apache por vários minutos, com Itzel traduzindo ocasionalmente. Finalmente, Ayana se dirigiu a mim através de Itzel. Ele disse que a doença de minha filha era de fato grave, mas que não era incurável. Ele explicou que sua condição era resultado de um desequilíbrio fundamental entre seu corpo e seu espírito, agravado por sua desconexão com a energia natural da Terra. O plano de tratamento que eles propuseram era radicalmente diferente de qualquer coisa que eu havia considerado. Eles queriam levar Serafina para a reserva Apache por 2 semanas, onde ela participaria de cerimônias de cura tradicionais. Isso envolveria jejum ritual, banhos com ervas sagradas, sessões de canto e dança e meditação em locais considerados espiritualmente poderosos. Minha primeira reação foi de alarme total. Deixar minha filha gravemente doente sob os cuidados de curandeiros tradicionais, longe de hospitais e equipamentos médicos modernos, parecia completamente irresponsável. Eu expressei essas preocupações, mas Nayeli me assegurou que eles trabalhariam em coordenação com os médicos de Serafina. Ayana acrescentou, através de Itzel, que a medicina tradicional Apache não era primitiva ou não científica. Ele explicou que suas práticas eram baseadas em milhares de anos de observação cuidadosa da natureza e do corpo humano. Muitas plantas que eles usavam haviam sido posteriormente estudadas e validadas pela ciência moderna. Serafina surpreendeu a todos ao dizer que queria tentar o tratamento. Ela disse que sentiu uma conexão profunda com Nayeli e Ayana, como se eles entendessem algo sobre sua condição que outros não conseguiam captar. Ela me implorou para considerar a possibilidade. Passei os 3 dias seguintes em uma agonia de indecisão. Consultei com Dr. Harrison, que admitiu relutantemente que os tratamentos convencionais haviam fracassado e que Serafina tinha pouco tempo restante. Ele disse que não podia endossar medicina alternativa, mas que também não podia oferecer alternativas viáveis. Também falei com meus assessores políticos, que ficaram horrorizados com a possibilidade. Eles me alertaram que permitir que minha filha fosse tratada por curandeiros nativos seria um suicídio político. Meus oponentes poderiam usar isso para questionar minha competência como líder, sugerindo que eu havia perdido o controle tanto de minha vida pessoal quanto de minha posição pública. Mas a cada dia que passava, Serafina ficava mais fraca. Ela havia parado de comer quase completamente e suas forças estavam se esgotando rapidamente. Os médicos sugeriram que talvez fosse hora de considerar cuidados paliativos, focando no conforto em vez da cura. Foi então que recebi uma ligação que mudou tudo. Dr. Sarah Chen,
uma médica chinesa-americana que se especializava em medicina integrativa, havia ouvido sobre o caso de Serafina através de contatos médicos. Ela explicou que havia trabalhado com curandeiros tradicionais em vários países e visto resultados extraordinários quando medicina ocidental e práticas ancestrais eram combinadas apropriadamente. Doutor, Jane se ofereceu para supervisionar o tratamento de Serafina se eu decidisse permitir que ela fosse cuidada pelos curandeiros Apache. Ela disse que poderia monitorar os sinais vitais de minha filha e intervir com medicina convencional se necessário. Isso me deu a segurança médica que eu precisava para considerar seriamente a proposta. Marquei uma reunião com Nayeli para discutir os detalhes práticos. Ela explicou que o tratamento começaria com uma cerimônia de purificação, onde Serafina seria banhada com águas sagradas e ervas específicas. Isso seria seguido por um período de jejum supervisionado, durante o qual ela consumiria apenas chás medicinais e caldos nutritivos. A parte mais importante do tratamento envolveria Serafina, participando de rituais comunitários, onde ela seria envolvida em cânticos, danças e orações. Nayeli explicou que essas cerimônias eram projetadas para reconectar a pessoa com as energias curativas da natureza e da comunidade. Ela disse que a cura verdadeira sempre envolvia não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Quando perguntei sobre evidências científicas, Nayeli me surpreendeu ao dizer que vários pesquisadores universitários haviam estudado suas práticas. Ela mencionou estudos que documentavam os efeitos curativos de plantas medicinais Apache e pesquisas sobre como rituais comunitários podiam fortalecer o sistema imunológico através da redução do estresse. Finalmente, tomei a decisão mais difícil de minha vida. Concordei em permitir que Serafina fosse tratada pelos curandeiros Apache sob supervisão médica. Mas primeiro, eu queria visitar a reserva pessoalmente para avaliar as condições e conhecer melhor a comunidade que cuidaria de minha filha. A viagem para a reserva Apache foi uma revelação. Eu havia imaginado um local primitivo e desorganizado, mas encontrei uma comunidade bem estruturada com uma rica tradição cultural. As casas eram modestas, mas bem cuidadas. E havia uma sensação palpável de unidade e propósito entre os habitantes. A Iana me levou para conhecer o centro de cura da comunidade, um edifício circular, construído com materiais tradicionais, mas equipado com algumas amenidades modernas. Havia uma pequena clínica médica adjacente, onde uma enfermeira registrada, que também era descendente Apache, podia monitorar pacientes que passavam por tratamentos tradicionais. Durante minha visita, conheci várias pessoas que haviam sido curadas através dos métodos tradicionais. Uma mulher de meia idade me contou como havia se recuperado de uma depressão severa através de rituais de cura. Um jovem explicou como ervas medicinais haviam curado sua asma crônica quando medicamentos convencionais falharam. Essas histórias me impressionaram, mas o que mais me tocou foi a atitude da comunidade em relação à cura. Eles viam a doença não como uma falha individual, mas como um desequilíbrio que afetava toda a comunidade. O processo de cura envolvia não apenas o paciente, mas também familiares, amigos e até mesmo estranhos que se ofereciam para ajudar. Quando voltei para casa, encontrei Serafina mais animada do que havia estado em semanas. Ela disse que havia sentido uma mudança positiva em seu corpo desde nossa visita aos curandeiros. Seu apetite havia retornado ligeiramente e ela parecia ter mais energia. Dr. Chen confirmou que alguns de seus exames de sangue mostravam pequenas melhorias. No dia 28 de outubro, levei Serafina para a reserva Apache para começar seu tratamento. A cerimônia de boas-vindas foi emocionante e reconfortante.
Toda a comunidade se reuniu para receber minha filha, cantando canções tradicionais e oferecendo bênçãos. Serafina estava radiante, claramente se sentindo aceita e valorizada. A primeira semana de tratamento foi intensa. Serafina participou de rituais diários de purificação, bebeu chás medicinais feitos com plantas locais e passou horas em meditação silenciosa em locais considerados sagrados. Nayeli e Ayana a acompanhavam constantemente, monitorando sua condição e ajustando o tratamento conforme necessário. Dr. Chen visitava a reserva diariamente para verificar os sinais vitais de Serafina e realizar exames médicos básicos. Ela ficou impressionada com a melhora gradual, mas consistente da condição de minha filha. Os níveis de inflamação em seu sangue estavam diminuindo e sua função neurológica estava se estabilizando. Mas as mudanças mais dramáticas eram emocionais e espirituais. Serafina desenvolvia uma conexão profunda com a natureza e com os membros da comunidade Apache. Ela aprendeu algumas palavras em Apache, participou de atividades tradicionais como tecelagem e preparo de alimentos e até mesmo ajudou a cuidar das crianças menores. Durante minha segunda visita, fiquei impressionado com a transformação de minha filha. Ela não apenas parecia fisicamente mais forte, mas também irradiava uma paz interior que eu nunca havia visto antes. Ela me disse que havia descoberto uma conexão com algo maior que ela mesma, uma sensação de pertencimento ao mundo natural que a cercava. Serafina também compartilhou comigo algumas das lições que havia aprendido com os curandeiros. Ela disse que Nayeli lhe havia ensinado que a cura verdadeira não era apenas sobre eliminar sintomas, mas sobre restaurar harmonia entre corpo, mente e espírito. Ela havia aprendido técnicas de respiração e meditação que a ajudavam a lidar com dor e ansiedade. Durante nossa conversa, minha filha me fez uma pergunta que me deixou profundamente perturbado. Ela perguntou por que eu havia passado tanto tempo lutando contra os povos nativos em vez de aprender com eles. Ela disse que havia descoberto uma sabedoria e uma compaixão na comunidade Apache que ela nunca havia encontrado em nossa vida privilegiada. Suas palavras me forçaram a confrontar verdades desconfortáveis sobre minha carreira política. Eu havia justificado políticas que marginalizavam os povos nativos como necessárias para o progresso econômico. Havia apoiado projetos de desenvolvimento que ignoravam direitos ancestrais e preocupações ambientais. Tudo isso em nome da civilização e do progresso. Mas observando a comunidade Apache cuidar de minha filha com tanto amor e dedicação, comecei a questionar minhas suposições fundamentais. Essas pessoas que eu havia considerado primitivas e obstrutivas demonstraram uma sofisticação emocional e espiritual que superava qualquer coisa que eu havia encontrado nos círculos políticos e empresariais. Na segunda semana de tratamento, Serafina participou de uma cerimônia de cura comunitária que me foi permitido presenciar. Toda a reserva se reuniu em volta de uma fogueira sagrada, cantando e dançando em padrões complexos que pareciam conectar todos os participantes em um ritmo coletivo. Minha filha estava no centro, irradiando uma alegria que eu não via há meses. Durante a cerimônia, Ayana me explicou que eles acreditavam que a cura de Serafina estava beneficiando toda a comunidade. Ele disse que quando uma pessoa se cura, ela se torna um canal para energias positivas que fluem para todos ao seu redor. A doença de minha filha havia se tornado uma oportunidade para toda a comunidade se unir em propósito comum. Essa perspectiva me impressionou profundamente. Na política, eu estava acostumado a ver problemas como competições de soma zero, onde o ganho de uma pessoa necessariamente significava a perda de outra. Mas aqui, eu estava testemunhando uma abordagem completamente diferente, onde a cura individual fortalecia o bem-estar coletivo. Ao final da segunda semana,
Os resultados eram inegáveis. Serafina não apenas havia se recuperado de sua doença, mas parecia mais saudável e vibrante do que havia estado em anos. Dr. Chen confirmou que todos os seus exames médicos mostravam melhoras dramáticas. A inflamação havia desaparecido, sua função neurológica havia se normalizado e seu sistema imunológico estava funcionando perfeitamente. Mas as mudanças mais profundas eram em sua perspectiva de vida. Serafina havia desenvolvido uma maturidade emocional e uma sabedoria que me deixaram admirado. Ela falava sobre a importância de viver em harmonia com a natureza, de valorizar comunidade sobre individualismo e de buscar significado através do serviço aos outros. Quando voltamos para casa, enfrentei uma crise política sem precedentes. Notícias sobre o tratamento de Serafina haviam vazado para a imprensa, e meus oponentes políticos estavam usando isso para questionar minha competência como líder. Manchetes sensacionalistas descreviam como o governador havia entregue sua filha a curandeiros primitivos. Minha equipe de campanha estava em pânico. Pesquisas mostravam que minha aprovação havia despencado entre eleitores conservadores que viam minha decisão como um abandono dos valores ocidentais. Alguns apoiadores importantes estavam retirando seu financiamento e havia conversas sobre a possibilidade de eu ser removido do cargo. Mas algo interessante também estava acontecendo. Eu estava recebendo centenas de cartas e e-mails de pessoas que haviam sido tocadas pela história de Serafina. Pais de crianças doentes, indivíduos que haviam encontrado cura através de medicina alternativa e membros de comunidades nativas que se sentiam finalmente reconhecidos e valorizados. Essas mensagens me mostraram que havia uma divisão profunda na comunidade. Enquanto alguns viam minha decisão como uma traição dos valores tradicionais, outros a viam como uma abertura necessária para novas possibilidades de cura e compreensão intercultural. O território estava se dividindo entre aqueles que abraçavam a mudança e aqueles que a resistiam. Decidi enfrentar a controvérsia de frente. Convoquei uma coletiva de imprensa, onde explicaria detalhadamente o que havia acontecido com Serafina e por que tomei a decisão de permitir que ela fosse tratada por curandeiros Apache. Minha equipe me aconselhou contra isso, dizendo que seria melhor deixar a controvérsia morrer naturalmente. Mas eu sabia que estava na hora de ser completamente honesto com as pessoas que havia jurado servir. No dia 15 de novembro, diante de uma multidão de jornalistas e cidadãos, contei toda a história. Falei sobre o desespero de quase perder minha filha, sobre como os métodos médicos convencionais haviam falhado e sobre a coragem que foi necessária para aceitar ajuda de uma fonte inesperada. Mais importante, falei sobre o que havia aprendido durante essa experiência. Disse que havia descoberto que verdadeira liderança às vezes requer humildade para admitir que não temos todas as respostas. Que progresso real significa estar aberto a aprender com todas as culturas e tradições, não apenas aquelas que consideramos superiores. A reação foi intensa e dividida. Alguns membros da audiência aplaudiram, enquanto outros vaiaram. Jornalistas fizeram perguntas difíceis sobre as implicações políticas de minha decisão. Críticos argumentaram que eu havia comprometido a credibilidade científica do governo ao endossar práticas não comprovadas. Mas eu também vi algo que me deu esperança. Jovens no público pareciam especialmente receptivos à minha mensagem. Eles faziam perguntas thoughtful sobre como integrar diferentes tradições de cura, sobre como construir pontes entre comunidades e sobre como balancear progresso econômico com respeito cultural. Nos dias seguintes, o território experimentou uma polarização sem precedentes. Manifestações a favor e contra minha decisão aconteciam simultaneamente em diferentes partes da cidade. Alguns grupos pediam minha renúncia, enquanto outros me elogiavam por minha coragem em desafiar preconceitos arraigados. A divisão
se tornou particularmente evidente quando um grupo de médicos locais emitiu uma declaração criticando minha decisão de permitir que Serafina fosse tratada por curandeiros. Eles argumentavam que isso enviava uma mensagem perigosa, que poderia levar outras pessoas a abandonar tratamentos médicos comprovados em favor de práticas alternativas não regulamentadas. Respondendo a essa crítica, Dr. Chen organizou uma conferência médica onde apresentou dados sobre medicina integrativa e os benefícios potenciais de combinar abordagens tradicionais e modernas. Vários outros médicos falaram sobre suas experiências positivas, trabalhando com curandeiros de diferentes culturas. Essa conferência ajudou a elevar o nível do debate, movendo-o da política sensacionalista para uma discussão mais nuançada sobre diferentes abordagens de cura. Alguns médicos locais começaram a expressar interesse em aprender mais sobre medicina tradicional Apache, enquanto outros permaneceram céticos. Durante esse período tumultuado, Serafina se tornou uma figura pública por direito próprio. Ela dava entrevistas eloquentes sobre sua experiência, falando sobre como a medicina Apache havia salvado não apenas sua vida, mas também sua alma. Sua maturidade e sabedoria impressionavam jornalistas experientes, e suas palavras começaram a influenciar a opinião pública de uma forma que nenhum político havia conseguido. Em uma entrevista particularmente impactante, Serafina disse que sua doença havia sido uma bênção disfarçada. Ela explicou que, através do sofrimento, havia descoberto uma conexão profunda com tradições ancestrais que ofereciam uma perspectiva completamente diferente sobre vida, morte e cura. Ela disse que agora entendia que saúde verdadeira não era apenas ausência de doença, mas harmonia entre corpo, mente e espírito. A eloquência de minha filha e sua transformação visível começaram a mudar corações e mentes. Pessoas que inicialmente haviam criticado minha decisão começaram a reconsiderar suas posições. Pais de crianças doentes viajavam de outros estados para conhecer os curandeiros Apache que haviam salvado Serafina. A reserva se tornou um destino para aqueles que buscavam cura alternativa. Mas nem todas as reações foram positivas. Um grupo de fundamentalistas religiosos organizou protestos, argumentando que as práticas Apache eram pagãs e perigosas. Eles alegavam que eu havia exposto minha filha a influências demoníacas e que sua recuperação era obra do mal disfarçado de bem. Esses protestos, às vezes, se tornavam violentos, com confrontos entre manifestantes e apoiadores. A situação se tornou ainda mais complexa quando políticos estaduais e federais começaram a se envolver. Senadores conservadores questionaram se eu era adequado para continuar governando, enquanto progressistas me elogiavam por abraçar diversidade cultural. O caso de Serafina se tornou um símbolo nacional da tensão entre tradição e mudança. Em meio a essa turbulência, recebi uma proposta inesperada. O National Institute of Health me convidou para participar de um estudo sobre medicina integrativa, usando o caso de Serafina como um dos estudos de caso principais. Eles queriam documentar cientificamente o que havia acontecido e explorar como diferentes tradições de cura poderiam ser integradas de forma segura e eficaz. Esse convite me ofereceu uma oportunidade única. Em vez de defender minha decisão apenas no campo político, eu poderia contribuir para o avanço do conhecimento médico. Aceitei imediatamente, vendo isso como uma chance de transformar nossa experiência pessoal em algo que poderia beneficiar milhares de outras pessoas. O estudo revelou aspectos fascinantes do tratamento de Serafina. Análises detalhadas das plantas medicinais usadas pelos curandeiros Apache mostraram compostos bioativos que tinham propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras.
Os rituais comunitários haviam produzido mudanças mensuráveis em seus níveis de cortisol e outros marcadores de estresse. Mais importante, o estudo documentou como a combinação de medicina tradicional e moderna havia produzido resultados superiores ao que qualquer abordagem isolada poderia ter alcançado. Os pesquisadores concluíram que a cura de Serafina não foi resultado de superstição ou efeito placebo, mas de uma integração sofisticada de diferentes sistemas de conhecimento. Esses resultados científicos ajudaram a silenciar muitos críticos e validaram minha decisão de uma forma que argumentos políticos nunca poderiam. Médicos que haviam sido céticos começaram a expressar interesse em aprender mais sobre medicina tradicional Apache. Algumas universidades iniciaram programas de pesquisa sobre práticas curativas indígenas. Durante esse período, minha relação com Nayeli e a comunidade Apache se aprofundou significativamente. Eles me convidaram para participar de cerimônias tradicionais, me ensinaram sobre sua história e cultura e me mostraram como suas práticas eram baseadas em observações científicas sofisticadas da natureza. Aprendi que os Apache haviam desenvolvido sistemas complexos de classificação de plantas medicinais, técnicas avançadas de agricultura sustentável e métodos de conservação ambiental que a ciência ocidental estava apenas começando a compreender. Sua suposta primitividade era, na verdade, uma sofisticação diferente, adaptada ao ambiente e às necessidades específicas de sua comunidade. Essa educação cultural começou a influenciar minhas políticas governamentais. Iniciei programas de cooperação com as reservas indígenas, criando oportunidades para intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento econômico sustentável. Também implementei políticas ambientais mais rigorosas, reconhecendo que os povos nativos haviam preservado a terra de forma mais eficaz que qualquer programa governamental. Essas mudanças políticas enfrentaram resistência significativa. Empresários que dependiam de políticas ambientais frouxas me acusaram de ter sido cooptado por interesses indígenas. Políticos conservadores argumentaram que eu estava traindo os valores ocidentais que haviam construído nossa civilização. Alguns até questionaram se eu estava mentalmente competente para governar. Mas também houve apoio surpreendente de fontes inesperadas. Jovens empresários interessados em sustentabilidade viram minhas políticas como progressistas e necessárias. Organizações ambientais que anteriormente me haviam criticado começaram a me elogiar. Médicos interessados em medicina integrativa me procuraram para colaboração. O ponto de virada veio quando uma delegação de médicos e cientistas internacionais visitou nossa região para estudar os métodos de cura Apache. Eles ficaram impressionados não apenas com a eficácia dos tratamentos tradicionais, mas também com a maneira como nossa comunidade havia começado a integrar diferentes sistemas de conhecimento. Essa visita resultou em vários artigos científicos publicados em revistas médicas prestigiosas. O caso de Serafina se tornou um exemplo citado mundialmente de como medicina integrativa poderia ser implementada com sucesso. Universidades começaram a incluir estudos sobre medicina tradicional indígena em seus currículos médicos. A transformação mais significativa, no entanto, aconteceu na própria comunidade. Gradualmente, as divisões começaram a diminuir conforme mais pessoas testemunhavam os benefícios práticos da colaboração intercultural. Famílias que haviam perdido entes queridos para doenças que a medicina convencional não conseguia curar, começaram a buscar tratamentos integrativos. Um exemplo particularmente tocante foi o caso de James Morrison, um fazendeiro conservador que havia criticado publicamente minha decisão. Quando sua esposa desenvolveu câncer e os tratamentos convencionais falharam,
Ele relutantemente procurou ajuda dos curandeiros Apache. Sua recuperação subsequente o transformou de crítico em defensor da medicina integrativa. Histórias como essa se multiplicaram pela região. Veteranos de guerra encontraram alívio para trauma pós-estresse através de rituais de cura Apache. Crianças com distúrbios de atenção melhoraram após participar de atividades tradicionais, que enfatizavam conexão com a natureza. Idosos com doenças crônicas descobriram que plantas medicinais ofereciam alívio quando medicamentos convencionais causavam efeitos colaterais intoleráveis. Esses sucessos criaram um movimento grassroots que superou as divisões políticas iniciais. Pessoas de diferentes origens políticas e culturais começaram a trabalhar juntas em projetos de cura comunitária. O que havia começado como uma crise política se transformou em uma renovação social. Serafina desempenhou um papel central nessa transformação. Ela estabeleceu um programa que conectava jovens da cidade com anciãos Apache, criando oportunidades para intercâmbio cultural e aprendizado mútuo. Ela também iniciou um jardim de plantas medicinais na escola, onde crianças aprendiam sobre botânica tradicional e conservação ambiental. Sua liderança jovem inspirou outros adolescentes a se envolverem em projetos de ponte cultural. Grupos de jovens organizavam eventos que celebravam tanto tradições ocidentais quanto Apache. Eles criaram programas de arte que combinavam técnicas tradicionais com temas contemporâneos. Essas iniciativas mostraram que integração cultural era não apenas possível, mas enriquecedora. Conforme as eleições se aproximavam, enfrentei uma decisão difícil. Minhas mudanças políticas haviam alienado muitos apoiadores tradicionais, mas também haviam atraído novos constituintes. Pesquisas mostravam que eu estava empatado com meu oponente principal, um político conservador que prometia reverter todas as minhas políticas pró-indígenas. A campanha eleitoral se tornou um referendo sobre diferentes visões de futuro. Meu oponente argumentava que eu havia comprometido os valores ocidentais e que minha liderança representava um retrocesso perigoso. Ele prometia restaurar políticas que priorizavam desenvolvimento econômico sobre preocupações ambientais e culturais. Eu, por outro lado, argumentava que nossa experiência havia demonstrado que progresso verdadeiro requer integração de diferentes formas de conhecimento. Defendia que nossa região havia se tornado um modelo para outras comunidades que enfrentavam desafios similares. Mostrava como a cooperação intercultural havia resultado em benefícios econômicos, ambientais e de saúde. A campanha foi intensa e, às vezes, brutal. Meu oponente usou imagens de minha filha participando de rituais Apache para sugerir que eu havia exposto uma menor a práticas perigosas. Ele questionava se alguém que tomava decisões baseadas em sonhos e visões poderia ser confiado com questões governamentais complexas. Respondia a esses ataques focando nos resultados práticos. Mostrei estatísticas sobre melhorias na saúde comunitária, redução na criminalidade e crescimento econômico sustentável. Trouxe médicos e cientistas para testemunhar sobre os benefícios da medicina integrativa. Apresentei dados sobre como as políticas ambientais haviam atraído investimentos em tecnologia verde. Mas o momento decisivo da campanha veio quando Serafina pediu para falar em um comício político. Aos 15 anos, ela havia se tornado uma oradora poderosa, capaz de articular ideias complexas de forma acessível. Quando ela subiu ao palco, o silêncio era palpável. Serafina falou sobre sua jornada da doença à cura, mas de uma forma que transcendia a política. Ela disse que havia aprendido que coragem verdadeira não era sobre manter o poder, mas sobre estar disposto a abandonar preconceitos para salvar vidas. Ela falou sobre como diferentes culturas tinham dons únicos que podiam beneficiar toda a humanidade.
Suas palavras foram gravadas e se espalharam pelas redes sociais, alcançando milhões de pessoas. Jovens especialmente foram tocados por sua mensagem de unidade e possibilidade. Idosos, que haviam vivido décadas de divisão cultural, começaram a questionar suas suposições. Pais imaginaram que tipo de mundo queriam deixar para seus filhos. Você já se perguntou como seria viver em uma comunidade onde diferentes culturas trabalham juntas para resolver problemas? Onde a sabedoria ancestral é respeitada junto com a ciência moderna? Onde a cura é vista como algo que fortalece toda a comunidade, não apenas o indivíduo. As eleições trouxeram uma vitória surpreendente. Não apenas ganhei, mas com uma margem maior do que qualquer pesquisa havia previsto. A participação eleitoral foi especialmente alta entre jovens e minorias étnicas, grupos que tradicionalmente não se envolviam muito em política local. Suas vozes coletivas enviaram uma mensagem clara sobre o tipo de futuro que desejavam. Nos anos seguintes, nossa região se tornou um centro de inovação em medicina integrativa e cooperação intercultural. Universidades de todo o mundo enviaram estudantes e pesquisadores para aprender sobre nossos métodos. Governos de outros países nos consultaram sobre como implementar políticas similares. O programa de medicina integrativa que desenvolvemos serviu como modelo para outras comunidades. Hospitais começaram a incorporar curandeiros tradicionais em suas equipes. Escolas de medicina iniciaram cursos sobre práticas curativas indígenas. Companhias de seguro começaram a cobrir tratamentos alternativos que demonstravam eficácia. Serafina, agora com 18 anos, foi aceita em Harvard com uma bolsa de estudos integral. Ela planeja estudar medicina com especialização em saúde global, com o objetivo de trabalhar para organizações internacionais que promovem medicina integrativa em países em desenvolvimento. Sua experiência pessoal a motivou a dedicar sua vida a conectar diferentes tradições de cura. Antes de partir para a universidade, ela organizou um festival cultural que reuniu milhares de pessoas de diferentes origens. Apache, hispanos, afro-americanos e anglo-americanos se juntaram para celebrar a diversidade cultural da região. O evento incluiu demonstrações de medicina tradicional, apresentações musicais, exposições de arte e workshops sobre sustentabilidade. Durante o festival, Nayeli foi homenageada como cidadã honorária da cidade. Em seu discurso de aceitação, ela disse que a verdadeira cura sempre envolve construir pontes entre mundos diferentes. Ela agradeceu à comunidade por ter abraçado sua sabedoria, mas também por ter ensinado a ela sobre a importância de integrar tradições antigas com conhecimentos modernos. A Iana, agora com mais de 80 anos, estabeleceu uma escola onde jovens Apache aprendem tanto práticas tradicionais quanto ciência moderna. Ele disse que é importante preservar conhecimentos ancestrais, mas também adaptá-los às necessidades contemporâneas. Graduados dessa escola agora trabalham em hospitais, universidades e centros de pesquisa em todo o país. O que aconteceu em nossa região demonstra que transformação social é possível quando pessoas corajosas estão dispostas a desafiar preconceitos e abraçar possibilidades. Mostra que liderança verdadeira às vezes requer admitir que não temos todas as respostas e buscar sabedoria em lugares inesperados. Você acredita que pessoas de diferentes culturas podem trabalhar juntas para criar soluções melhores do que qualquer grupo poderia desenvolver sozinho? Você já considerou como suas próprias suposições sobre outras culturas podem estar limitando sua capacidade de aprender e crescer? Minha jornada de governador conservador a defensor da medicina integrativa não foi fácil.
Exigiu que eu confrontasse preconceitos profundamente arraigados e questionasse crenças que havia mantido por décadas. Mas a alternativa era assistir minha filha morrer quando uma cura estava disponível, apenas porque vinha de uma fonte que eu não compreendia ou respeitava. Hoje, nossa região é conhecida mundialmente como um exemplo de como diferentes culturas podem colaborar para criar comunidades mais saudáveis e resilientes. Temos taxas mais baixas de doenças crônicas, maior satisfação comunitária e economia mais sustentável. Jovens de outras partes do país se mudam para cá porque querem viver em uma sociedade que valoriza tanto inovação quanto tradição. O centro médico que construímos combina as melhores práticas da medicina ocidental com sabedoria tradicional de várias culturas. Pacientes vêm de todo o mundo para receber tratamentos que integram diferentes abordagens de cura. Médicos treinados aqui levam esses conhecimentos para suas próprias comunidades, espalhando o modelo de medicina integrativa. A transformação mais profunda, no entanto, aconteceu em nossos corações e mentes. Aprendemos que força verdadeira vem de união, não de divisão. Que sabedoria pode ser encontrada em lugares inesperados. Que cura genuína sempre envolve não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Serafina uma vez me disse que sua doença foi o maior presente que ela poderia ter recebido, porque a forçou a descobrir verdades sobre vida e conexão humana que ela nunca teria aprendido de outra forma. Ela disse que sofrimento pode ser transformado em sabedoria quando estamos dispostos a deixar que ele nos ensine, em vez de apenas nos derrotar. Refletindo sobre nossa jornada, percebo que a verdadeira cura que aconteceu não foi apenas médica, mas social e espiritual. Curamos divisões que haviam existido por gerações, construímos pontes entre mundos que pareciam incompatíveis. Descobrimos que nossa humanidade compartilhada é mais forte que nossas diferenças culturais. O futuro que estamos construindo é baseado no princípio de que toda cultura tem dons únicos que podem beneficiar a humanidade, que progresso verdadeiro requer integração de diferentes formas de conhecimento, que liderança significa estar disposto a aprender tanto quanto ensinar. Onde você está assistindo a esta história, existem provavelmente divisões similares entre diferentes grupos culturais. Talvez você tenha preconceitos sobre pessoas que são diferentes de você. Talvez você acredite que sua forma de ver o mundo é a única correta. Nossa experiência mostra que abraçar diversidade não apenas enriquece nossas vidas, mas pode literalmente salvar vidas. Se esta história tocou seu coração, considere como você pode construir pontes em sua própria comunidade. Procure oportunidades para aprender sobre culturas diferentes. Questione seus próprios preconceitos. Esteja disposto a admitir quando não tem todas as respostas. E lembre-se que, às vezes, as soluções mais poderosas vêm de fontes inesperadas. Inscreva-se gratuitamente neste canal, porque histórias como essa precisam ser compartilhadas. Não há desculpa para não apoiar mensagens que promovem união e cura, a menos que você prefira viver em um mundo dividido pelo medo e preconceito. Juntos, podemos construir comunidades onde todas as culturas são valorizadas e onde a sabedoria ancestral trabalha junto com a ciência moderna para criar um futuro melhor para todos.